Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Mas antes, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o canal a alcançar mais pessoas. Então, vamos começar? Primeira pergunta: como se chamava o pé de vento que deu durante uma viagem que Paulo fez para a Itália? Número 1, ciclone. Número 2, euroquilão. Número 3, temporal. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, euroquilão. Atos, capítulo 27, versículo 14. Segunda pergunta: de qual exército Naamã era chefe? Número 1, Assíria. Número 2, Egito. Número 3, Síria. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Síria. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Terceira pergunta: quantos anos viveu Sem? Número 1, 600 anos. Número 2, 650 anos. Número 3, 690 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 600 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 10 e 11. Quarta pergunta: qual a profissão de Esdra? Número 1, padeiro. Número 2, escriba. Número 3, agricultor. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, escriba. Esdra, capítulo 7, versículo 6. Quinta pergunta: conforme a descrição de Isaías em sua visão, quantas asas tem um anjo serafim? Número 1, 2 asas. Número 2, 3 asas. Número 3, 6 asas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 6 asas. Isaías capítulo 6, versículo 2. Sexta pergunta: que nome dera ao filho de Finéias, que nasceu após sua esposa saber de sua morte? Número 1, Icabor. Número 2, Josafá. Número 3, Uzá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Icabor. 1 Samuel, capítulos 4, versículo 19 ao 21. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Vamos continuar? Sétima pergunta: na visão celestial de Ezequiel, que ser angelical ele viu? Número 1, anjo. Número 2, querubim. Número 3, arcanjo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, querubim. Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. Oitava pergunta: quando João viu o Senhor entre os 7 castiçais de ouro, o que significavam os castiçais? Número 1, 7 anjos. Número 2, 7 espíritos. Número 3, 7 igrejas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Nona pergunta: que juiz feriu 600 filisteus com uma aguilhada de bois? Número 1, Sangar. Número 2, Sansão. Número 3, Salomão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Sangar. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Décima pergunta: que reino foi destruído por um anjo a mando do Senhor? Número 1, babilônico. Número 2, assírio. Número 3, persa. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, assírio. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 21. 11ª pergunta: após a morte de Uzá, na casa de quem Davi deixou a arca do Senhor?
Número 1, Eglaim. Número 2, Jared. Número 3, Obed-edom. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Obed-edom. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13. 12ª pergunta. Qual a naturalidade da mãe de Timóteo? Número 1, judia. Número 2, samaritana. Número 3, africana. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, judia. Atos, capítulo 16, versículo 1. 13ª pergunta. Quem foi ao encontro de Paulo na Macedônia que o deixou muito feliz? Número 1, Erasto. Número 2, Tito. Número 3, Timóteo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Tito. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7. 14ª pergunta. Qual a profissão de Mateus antes de seguir Jesus? Número 1, construtor. Número 2, pescador. Número 3, coletor. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, coletor. Mateus, capítulo 9, versículo 9. 15ª pergunta. Quem sucedeu o rei Acabe? Número 1, Jorão. Número 2, Josafá. Número 3, Josias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Jorão. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. 16ª pergunta. Qual dos filhos de Lameque foi mestre de toda a obra de cobre e de ferro? Número 1, Jabal. Número 2, Tubal-Caim. Número 3, Jubal. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Tubal-Caim. Gênesis, capítulo 4, versículo 22. 17ª pergunta. Por quantos ciclos de prata Davi comprou a eira de Ornã para edificar um altar ao Senhor? Número 1, 300 ciclos. Número 2, 400 ciclos. Número 3, 600 ciclos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 600 ciclos. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 25. 18ª pergunta. Para qual igreja foi enviada a 4ª carta descrita no livro de Apocalipse? Número 1, Sardes. Número 2, Filadélfia. Número 3, Tiatira. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. 19ª pergunta. Qual ser angelical Isaías viu sobre o trono de Deus? Número 1, serafins. Número 2, querubins. Número 3, arcanjos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, serafins. Isaías, capítulo 6, versículo 2. 20ª pergunta. Como se chamava o principal da sinagoga em Corinto, que ao ouvir o discurso de Paulo, creu no Senhor com toda a sua casa? Número 1, Demas. Número 2, Crispo. Número 3, Erasto. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Crispo. Atos, capítulo 18, versículo 8. Versículo para meditar. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Compartilhe o vídeo, ajude o canal a divulgar a palavra. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!